Oi, turma, boa tarde. Hoje vamos então tratar sobre horizontes e perfil do Sol. O perfil do solo é essa sequência de horizontes, né? Esse solo aqui, o solo laterítico, pode ser que seja um latossolo, pode ser que seja um litossolo, tem essa cor vermelha bem característica, aparentemente, né? Muito argiloso. Então, essa sequência de horizontes é avaliada para que a gente consiga compreender qual que é a classe a ordem desse solo. Então, como que o solo é formado? Ele é formado em camadas, então cada camada dessa é que a gente chama de horizonte. A gente tem aqui, no primeiro momento, os líquens principalmente atuando com essa dissolução da rocha, da superfície da rocha, e aí no segundo momento, conforme essa dissolução vai acontecendo, outros micro-organismos vão a- colonizando esse solo, você começa a ter a formação de uma camada com maior conteúdo de matéria orgânica e que também sofre a ação da chuva, por infiltração vai fazendo percolar, né, e se aprofundar as argilas, que são aquelas partículas menores da fração do solo, menor que 2 micrômetros. Um micrômetro é pegar um milímetro da régua e dividir em 1000. Um micrômetro corresponde a 1 milímetro dividido por 1000. A argila são as partículas do solo que têm menos de 2 micrômetros. Então, conforme a chuva vai infiltrando, vai carreando essas partículas para camadas mais profundas e, ao mesmo tempo, essa água entrando, ela vai modificando quimicamente essa rocha que está mais no fundo, você começa a ter a diferenciação de camadas. A camada mais superficial a gente chama de A, por ser a primeira, e ela é mais rica em matéria orgânica, costuma ter uma cor mais escura, embora não seja sempre assim. A segunda camada a gente chama de B, num primeiro momento. Conforme esse processo de infiltração e carreamento de partículas vai se intensificando, existem casos em que se forma um horizonte que fica sem argilas e ele tem uma cor mais clara. E o horizonte logo abaixo é que passa a ter essa concentração de argilas. Quando forma esse horizonte mais claro, a gente chama ele de E. É por conta da palavra eluviação, que significa movimento de cima para baixo, justamente porque ele sofreu as argilas desse horizonte sofreram esse movimento. Então, o horizonte subjacente ao horizonte E passa a ser o horizonte B. Nesse caso, imagine que esse horizonte B que está embaixo do horizonte E, ele vai ter recebido toda essa argila do horizonte E. Então, ele com certeza vai ser muito mais concentrado em argilas. E isso é uma característica diagnóstica que a gente já vai olhar. E a gente tem, então, um solo maduro com camadas com horizontes bem distintos. Quando você tem um solo muito intemperizado, que essas camadas já se formaram, e aí você passa a ter outros processos funcionando, como por exemplo, a ação de cupins e formigas revolvendo esse solo minhoca, esses horizontes deixam de ser nítidos, mas é porque esse solo já está muito intemperizado, ele já está lá na frente com um solo desenvolvido. Então, nós temos aqui, recapitulando, horizonte A, esse mais superficial, tá vendo que ele tem uma corzinha mais escura? Um horizonte mais clarinho aqui seria o horizonte E. O horizonte B é o que vai logo abaixo. E o horizonte C é esse horizonte que tem uma característica muito parecida com a rocha. Tudo aqui é horizonte C. Esses horizontes superficiais, né, a gente chama o A, o O quando ele é serrapilheira, só material vegetal que se depositou ali em cima, e H quando ele é esse material vegetal, mas que foi formado em condições de estagnação de água. Em algum momento essa água ficou parada e por isso essa matéria orgânica não se dissolveu, se concentrou e formou um horizonte. A gente tem aqui horizonte E também, o mesmo horizonte E que eu mostrei para vocês, B e C. Ah, sim. O B, então o A, o E, o B, o C e o R são horizontes minerais, significa que eles são compostos por areia, silt e argila. No caso do A, geralmente também tem uma grande quantidade de matéria orgânica. O E é de eluviação, de movimento
de retirada de argila. B é mineral e geralmente com ganho de material vindo do horizonte A. O C, característica de rocha, e o R a gente chama do própria rocha-mãe. Geralmente você consegue identificar esses horizontes ali nos taludes, né, das estradas, que são cortadas quando corta alguma serra, você consegue identificar esses horizontes aí. A gente tem aqui, então, por exemplo, ó, diferentes solos. Aqui a gente tem um horizonte A e um horizonte C, que foi também subclassificado aqui, né, de acordo com o grau de intemperismo dele. Esse horizonte A, ele foi pouco desenvolvido, pouco intemperizado. É um solo jovem, porque nem tem horizonte B. E ele chama neossolo, de jovem. O argissolo, latossolo, nitossolo, eles são são solos, né, classes bem intemperizadas. Aqui você consegue ver ainda no latossolo horizonte A, B e B, mas você não consegue mais ver a distinção desses horizontes. Aqui o argissolo, ele ainda tem uma camada mais clara, caracterizada como horizonte E, e esse nitossolo, ele é todo muito argiloso, também por ser um solo bem temperizado, a gente não identifica com facilidade essas camadas. Horizonte B, ele vai ser esse segundo horizonte, aqui nesse caso, ó, não essa foto, desculpa, essa foto aqui, esse horizonte aqui. Horizonte O vai ser composto pela serrapilheira. Horizonte H é a mesma serrapilheira, mas formada em condições de estagnação de água. Horizonte A, ele quando é rico em matéria orgânica, a gente chama de, pode ser um A chernozêmico, pode ser úmico. Aqui o horizonte é esse horizonte mais claro, e nesse caso, como ele é branco, a gente chama ele de álbico, álbico de branco. E aqui nós temos as variações, né, a variedade de tipos de horizontes, que são diagnósticos para classificar as ordens de solo. A chernozêmico, A proeminente, A úmico, A antrópico, A ócrico. O B, textural, plânico, nítico, latossólico, incipiente, espódico. E ainda tem horizontes que a gente chama diretamente horizonte vértico, plíntico, concrecionário, litoplíntico, glei, que podem estar em outras posições. Pode ser no local do horizonte B, pode ser no local do horizonte C, ou até no horizonte A, em alguns casos. Essa transição entre horizontes, ela pode ser assim, plana, mas ela também pode ser ondulada, irregular e até bem quebrada. Então, aqui nós temos os tipos de horizontes superficiais, o ístico e todas essas variações de ar que nós vamos ver agora. Então, o horizonte ístico, ele é um horizonte orgânico, ele é essencialmente matéria orgânica, resto de folhas, de galhos que se decompuseram e estão em variados estágios de decomposição, mas que foram, né, essa decomposição aconteceu em algum momento na história desse solo, a água ficou parada. Então, é formada em condição de estagnação de água. Já o ar chernozêmico e o úmico, eles são horizontes minerais, então eles têm muita matéria orgânica, mas eles são areia, silt e argila. Eles também têm fragmentos aqui dessa rocha que foi decomposta. No orgânico, não. E aí aqui, no chernozêmico, que caracteriza os chernossolos, ele tem um alto teor de matéria orgânica, tem que ser maior que 8%, e uma saturação por bases maior que 65%. Significa que 65% desse solo são nutrientes essenciais, potássio, cálcio, magnésio, e pode até, principalmente esses três. A diferença dele para o úmico é que o úmico vai ser muito parecido, mas vai ter menos de 8% de matéria orgânica e uma saturação por bases menor que 65%.
Porcentagem de matéria orgânica e saturação por bases são características que só podem ser verificadas em laboratório. Então, você coleta amostras de solo de cada uma desses horizontes e envia para o laboratório para saber. Agora, diferenciando esses dois, né, que nós acabamos de ver, xenosêmico e o úmico, do aproeminente. A diferença é que o aproeminente ele tem menos de 8%, assim como o úmico, mas ele também tem menos de 65%, mas ele é menor, menos espesso, tem menos argila que os demais e menos matéria orgânica, bem menos matéria orgânica. O horizonte A fraco, que é bem comum nos neossolos, significa que esse solo foi pouco desenvolvido. Geralmente você tem uma fração mais arenosa, um solo mais arenoso, ou ainda com pedaços mais grosseiros. Ele é fino e é bem característico dos neossolos. Antrópico é o solo onde você tem, no passado, teve colonização por comunidades tradicionais e indígenas, e aí tem um resquício dessa colonização. Então, tem resto de cerâmica. Muitas vezes, pelo sistema de cultivo, é um solo muito mais rico em vários minerais, numa região onde o solo teria uma saturação por bases baixa, porque eles costumavam fazer queimadas controladas, né? Tem um sistema de rotação, e isso faz com que em determinados locais, né, você tenha uma terra, um terreno, um solo muito mais fértil. E aí isso é até chamado de terra preta de índio, se vocês forem procurar a respeito disso. Então, antrópico é um horizonte com sinais de que tinha vida ali, vivendo sobre aquele solo por muito tempo, né? Em comunidades indígenas perto do litoral, geralmente se encontra muita concha. Então, o horizonte A moderado é o que não se atende nenhum dos outros critérios. Ele é só chamado de moderado. Os demais horizontes superficiais são os Bs, textural, latossólico, incipiente, nítico, espódico, plânico e álbico, e essas outras características que podem estar em qualquer posição, B, C e A. Então, o horizonte B textural, ele é um horizonte, esse aqui ó, embaixo, que recebeu argila das camadas superiores. E ele recebeu em grande quantidade. E ele caracteriza as ordens de solo luvissolo e latossolo. A diferença entre os dois é que o latossolo tem argila de baixa atividade e o luvissolo geralmente tem argila de alta atividade. Ele tem que ter necessariamente mais de 15 centímetros e é comum que esses solos, por terem recebido argila das camadas superiores, eles apresentem um brilho lustroso, justamente por conta das menores partículas de argila. Dentre as argilas, as menorzinhas, elas conferem um brilho lustroso na superfície desse solo quando você pega um bloquinho, ou mesmo quando você olha o perfil. Mais para frente a gente vai ver outros horizontes que também podem receber essa argila, mas em maior quantidade. E aí, uma coisa que caracteriza o B textural é que você tem necessariamente uma perda de argila aqui. Então, ao verificar o teor de argila na letra A, no horizonte A e no horizonte E, eles têm um teor uma vez e meia, pelo menos, menor do que o que é observado aqui no B textural. E essa que é a diferença para o benítico, que também recebeu argila, mas ele não tem uma diferença em relação aos horizontes superficiais. Então, é comum no B textural a gente ver o horizonte superior ser justamente aquele horizonte que perdeu a argila, o eluvial, o horizonte E. O horizonte B latossólico, para ser horizonte B latossólico, ele tem que ser profundo, tem que ser pelo menos 50% de 50 centímetros, rico em sesquióxidos de ferro e alumínio, que são aqueles, e argila 1 para 1, né? Que são já a fração de argila do máximo de temperização química. Então, o latossólico, ele geralmente tem essa cor bem vermelha, pode ser amarelo, pode ser verde amarelo. Ele caracteriza os latossolos no horizonte profundo
em solos que você já não consegue identificar com facilidade esses horizontes. Cambisolo é um solo incipiente, ele se formou há pouco tempo, ele não é tão jovem como os neossolos, mas não é tão antigo como os latossolos. E aí ele tem camada A, horizonte A, tem o horizonte B bem fininho, né, de 10 a 50 centímetros, e logo abaixo ele é seguido pelo horizonte C, que já tem característica de rocha. Cambisolo é esse solo com B bem estreito. E aí, B incipiente. Incipiente significa pouco desenvolvido. Então, aqui nós temos o benítico. O benítico caracteriza os nitossolos. Então, o nitossolo é um solo muito argiloso, terra roxa, que já viram falar, tem muito ali em São Paulo, é nitossolo. Ele é um solo que não tem uma diferença gradual do A para o B, assim como tem o B textural, mas ele tem características semelhantes ao B textural. Além de ser argiloso, ele pode apresentar essa serosidade. Serosidade é justamente esse brilho lustroso caracterizado pelos colóides de argila, que são as menores partículas dentre as argilas. Os espodossolos já são caracterizados aqui pelo horizonte B espódico. B espódico é o horizonte que acontece nos espodossolos. Qual que é a característica dele? Sempre vai ter uma camada mais escura no perfil mais profundo, no horizonte mais profundo do solo. Geralmente não é o horizonte A, que possui uma cor mais escura por conta do acúmulo de matéria orgânica. No caso do horizonte perispódico, você tem acúmulo de matéria orgânica que foi que desceu, né, para esse horizonte, e geralmente ela está associada, ela pode, né, estar associada a um solo mais vermelho, significa que ela está associada a ferro, óxidos de ferro, ou não. Então, se você vê esse horizonte mais escuro aqui na posição do B, isso é que caracteriza o B espódico. É comum estar abaixo de horizonte E, um horizonte mais claro. O horizonte B-plânico, ele é um horizonte rico em matéria orgânica, rico em argila, pode estar abaixo de um horizonte E, ele teve concentração de argilas que veio dos horizontes superiores, pode ter cores mais neutras, significa o quê? Que ele sofreu estagnação de água em algum momento, né? Ele tem, por ter tanta argila, e uma condição provavelmente, né, de estagnação por conta do relevo, ele é um solo que tem baixa permeabilidade. Então, planossolos são caracterizados por esse B plânico, que é um horizonte B rico em argila e que é muito duro quando está seco e geralmente tem baixíssima permeabilidade. B eluvial eluvial é esse horizonte mais claro, letra E, né? Ele pode estar abaixo do horizonte A. Aí aqui, daqui para frente, só são os horizontes que podem estar em posições diferentes. A, E, B e C. Então, tem o horizonte concrecionário, que é formado por essa petroplintita, que são aquelas concreções ferruginosas que a gente vê em alguns lugares. Isso também, petroplintita, ela é usada para fazer fundação de casas, principalmente no Nordeste. A gente faz uns blocos, né, do horizonte petroplíntico e faz a fundação de casas, assim. Então, pode ser horizonte A, E, B e C. A pissarreira geralmente é um horizonte concrecionário. As pessoas usam esse material para justamente, por ser muito firme na construção de estradas e na fundação de casas. Horizonte B-plíntico e litoplíntico, o litoplíntico é a petroplintita, já é a concreção ferruginosa, uma pedra, um trem muito duro. O plíntico é a presença desses óxidos de ferro, né? Mas elas já estão mais dissolvidas, não são ainda duras, né? Não são duras como uma pedra e estão presentes em mais de 15% aqui do horizonte e geralmente confere essa cor mais escura. Foi formado em uma condição em que houve
encharcamento e drenagem. Encharcamento e drenagem. A oxidação do ferro acontece em situação de drenagem, mas em algum momento teve um encharcamento. Horizonte cálcico é um horizonte rico em carbonato de cálcio, com de 50 a 150 gramas por quilo e que tenha pelo menos 15 centímetros. Quando esse carbonato de cálcio aí forma um horizonte muito mais endurecido, aí chama de horizonte petrocálcico. Horizonte sulfúrico é um que é rico em ácido sulfúrico e geralmente tem um pH baixíssimo, e isso também, essas características, se verifica a composição com análise de laboratório. Horizonte vértico é um horizonte que geralmente tem essas fendas, ele que caracteriza os vertissolos. E o vertissolo é aquele solo que a gente tem, aquele solo rachado de caatinga quando tá com água ele fica uma lama bem firme, e quando essa água vai embora ele forma umas rachaduras que tem pelo menos 1 centímetro. Quando você pega um bloco, ele forma umas superfícies lisas justamente porque ele teve essa movimentação. Fragipan e Duripan é uma camada endurecida, muito endurecida, né? De um horizonte completamente endurecido. Horizonte Glen, então, é esse horizonte formado em condição de estagnação de água, geralmente no fundo de rios, região de várzea, que teve historicamente, né, sua formação um período muito longo de estagnação de água, né, de água parada ali. Isso faz com que o ferro fique numa condição reduzida, por isso confere essa cor. Gley significa massa pastosa e ele pode ter plintita, que são esses pontinhos vermelhos que a gente consegue ver aqui no fundo dessa foto. Então, resumindo a aula de hoje, é importante saber que essas camadas de solo a gente chama de horizonte, que são o O, H, A, B, E, C e R. O é o horizonte orgânico, composto por material vegetal, resto de animal também, que foi formado em condição de drenagem, não ficou sobre água. H é um horizonte orgânico também, mas ele já teve em algum momento a condição de estagnação de água. A é o horizonte superficial, ele pode ter diferentes características, geralmente tem um conteúdo mais alto de matéria orgânica. Horizonte B é o seguinte horizonte, um horizonte subsuperficial, pode estar logo abaixo do A ou do E. Horizonte E é um horizonte mais claro, que esteja entre o horizonte A e o B, porque justamente perdeu argila, perdeu suas frações de minerais. E a horizonte C, que é o horizonte muito próximo da condição da rocha. Horizonte R é a própria rocha. Esses horizontes, eles podem ser diagnóstico das ordens de solos, né? A gente sabe que principalmente o horizonte A e o B têm atributos que classificam as diferentes ordens. Tudo isso você vai encontrar no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, está disponível no site da Embrapa, você pode baixar lá, corresponde a esse livrinho aqui. Nós estamos agora na 5ª edição. Então, até a próxima aula.